Olá, meus queridos, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês estejam conseguindo dar conta das atividades. Pelo retorno que eu estou recebendo aqui, vocês estão indo bem, né? Graças a Deus. Duas coisas que eu preciso falar. Primeiro, não consegui postar a aula na semana passada. Por que que isso aconteceu? Porque eu recebi muitas mensagens e não consegui responder a tempo. Então eu perdia muito tempo respondendo a mensagem e não consegui preparar a aula. E ainda assim, mesmo eu passando 2, 3 horas por dia respondendo mensagem de vocês e tirando dúvida dos exercícios e do conteúdo, teve algumas pessoas que ainda não conseguiram obter resposta, certo? Então, eu acho que a gente precisa se organizar em relação a isso. Por que que teve esse congestionamento e por que que vocês me atrapalharam? Vocês do primeiro ano têm até a quarta-feira da semana seguinte para me mandar as atividades. Quando chegou na terça e na quarta, eu recebi uma enxurrada de mensagens. E eu tô vendo que isso não tá dando certo. As pessoas que fizeram atividade no final de semana ou que fizeram na segunda-feira de manhã, assim que elas mandaram mensagem, eu respondi, porque estava tranquilo. Só que na terça-feira eu já tinha 120 conversas no meu WhatsApp. Aí eu fui respondendo algumas. Na quarta-feira eu estava com 78 mensagens. Isso me atrapalhou demais. Então vamos nos organizar. Vou fazer assim. Não deixem para fazer atividade na última hora, porque tá todo mundo fazendo igual a você. Aí depois procura a professora para tirar dúvida e não consegue encontrar. A demanda tem sido muito grande. Então, o meu conselho, e eu vou fazer assim, ó, o pessoal do primeiro ano, eu vou responder as perguntas na segunda-feira. Se você resolver fazer atividade na terça ou na quarta e quiser tirar alguma dúvida, eu já não garanto que eu vou responder, porque é humanamente impossível. É muita gente. E assim, surge a dúvida, aí eu respondo, aí dessa resposta surge outra dúvida, aí eu recebo outra mensagem e assim vai indo. Vai virando um diálogo. Então, vamos nos organizar dessa forma. Pessoal do primeiro ano, não deixem para fazer atividade na terça e na quarta, porque isso vai atrapalhar vocês e vai acabar me atrapalhando também em relação às outras turmas. Como que está organizado aqui meu cronograma? A aula da semana passada ia ser para passar uma atividade. Eu desisti de passar essa atividade porque eu estava vendo que vocês não estavam dando conta da atividade da semana retrasada. Mas não vou mais fazer isso, tá? É a última vez. Tanto que nessa semana, né, que no caso começou ontem, no dia 4, vocês terão 2 vídeos. Um com uma atividade que eu ia passar na semana passada, que eu vou passar essa semana. Vou postar o vídeo essa semana. E esse vídeo de agora, que eu vou esclarecer algumas dúvidas ainda sobre o conteúdo da aula passada, que foi sobre estrutura e função dos componentes celulares, tá? Então, deixa eu pegar aqui meu apontamento para ficar mais fácil. Primeiro, o que eu quero que vocês entendam. Todo ser vivo, para ser considerado ser vivo, ele precisa ser constituído de pelo menos uma célula. Já falamos isso em sala ainda, mas eu gosto de repetir. Por que que os vírus não são considerados seres vivos? Porque eles são acelulares. E por que a bactéria, que tem algumas semelhanças com os vírus, é considerado ser vivo e os vírus não? Porque as bactérias são organismos unicelulares. O que significa isso? Que ela é constituída, o corpinho dela é formado por uma única célula, que é a célula bacteriana. Toda célula, de uma forma genérica, tanto a célula bacteriana, quanto a célula de um fungo, ou a célula de um vegetal, ou a célula animal, ela vai ser constituída por 3 estruturas básicas. E eu espero que vocês tenham colocado isso lá na atividade de vocês.
aquela atividade que eu pedi para desenhar a célula e identificar as estruturas. Vou citar aqui quais são as estruturas que eu queria que você citasse. Caso você não citou alguma delas, acredito que o prejuízo não vai ser tanto. Eu comecei a corrigir algumas atividades que estavam ok. Não deu tempo de corrigir todas ainda. Até porque até hoje eu estou recebendo atividade. Mas vamos lá. Eu queria que você fizesse o desenho para ficar claro a estrutura de uma célula. E para você ver que mesmo que ela sendo tão pequena que a gente não consegue nem enxergar com o nosso próprio olho, é necessário um microscópio, ela possui uma grande complexidade, é formado por pequenas estruturas que funcionam de forma alinhada. Se uma delas deixar de funcionar ou funcionar desordenadamente, vai dar problema, tá? Então, uma célula, ela é constituída por 3 estruturas básicas, que é a membrana celular ou membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Qual é a membrana? Quando a gente fala de característica, ela vai variar muito se você estiver analisando uma célula bacteriana, uma célula animal ou uma célula vegetal, tá? Então, eu não vou citar as características aqui por enquanto. Mas qual é a função principal da membrana celular? Ela vai delimitar o espaço da célula. É como se fosse a membrana celular que determinasse o que é a parte externa da célula e o que é a parte interna. Além disso, ela determina o que vai entrar e o que vai sair da célula. Se a gente fosse fazer uma analogia com o nosso corpo, a membrana celular, ela seria como se fosse a nossa pele. A nossa pele, quando a gente passa algum creme ou algum hidratante, ela vai determinar qual quantidade que vai ser absorvida e de que forma vai ser absorvida. Da mesma forma, quando a gente faz alguma atividade física que a gente sua, a célula vai também determinar a quantidade de suor e de que forma que esse suor vai sair. Da mesma forma é a membrana celular. Ela vai determinar o que vai entrar e o que vai sair da célula. O citoplasma, ele é formado por 2 partes básicas. Uma parte fluida, que é chamado de hialoplasma, e uma parte sólida, que é constituída por diversas organelas. E eu já falei para vocês aqui que as organelas, elas funcionam como pequenos órgãos, tá? Vou continuar com essa comparação para vocês entenderem melhor. Quando a gente fala do núcleo, qual é a principal função dele? Ele é o centro de comando celular e nele contém todo o material genético. Quando a gente fala que o núcleo é como se fosse o centro do comando da célula, é porque tudo que a célula faz, primeiro, a iniciativa, o comando, a determinação dessa atividade, ela partiu do núcleo. Então, relacionado a isso, é como se o núcleo fosse o nosso cérebro. A gente tem aqui o nosso corpo, se eu estou falando, se vocês estão me ouvindo, se eu estou me movimentando, tudo isso, primeiro, é uma atividade iniciada lá no cérebro. A mesma coisa, para uma célula poder se dividir, para uma célula poder produzir alguma substância ou secretar alguma substância, esse comando dessa atividade surge lá no núcleo. Quando a gente fala de citoplasma, que eu falei anteriormente para vocês, ele é formado por constituído de 2 estruturas, que é o hialoplasma, que é a parte fluida, líquida, e a parte sólida. A parte sólida são as organelas. Vou citar para vocês aqui as principais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 que faz parte tanto da célula animal quanto da célula vegetal. Além dessas, a célula vegetal possui mais 3, que é exclusivo da célula vegetal e está principalmente relacionado com o fato das plantas conseguirem produzir o seu próprio alimento, ok? Vamos lá. Ribossomo é uma organela. Quando a gente vê a imagem de uma célula, o ribossomo são pequenas bolas, pequenas bolinhas. Se for fazer uma comparação, os ribossomos a organela que tem o menor tamanho e a função dela está associada com a síntese ou produção de proteína, ok? Retículo endoplasmático. Existem 2 tipos de retículo endoplasmático, o chamado retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Qual é a diferença deles dois? O retículo endoplasmático rugoso,
em alguns livros aí ou na internet você pode encontrar a palavra granuloso, a diferença dele é porque na superfície do retículo endoplasmático vai ter vários ribossomos aderidos. Imagine você fazendo um brigadeiro, aí depois você pega essa bolinha de brigadeiro, que no caso é o retículo endoplasmático, e joga no granulado, aquele granulado vai grudar na superfície do brigadeiro. É como se esse granulado fosse os ribossomos. Nesse caso, o retículo endoplasmático que possui ribossomos aderidos na sua superfície é chamado de retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granuloso. Desculpa, falei errado. É granuloso, tá? Qual é a função dele? Ele vai estar... Se o ribossomo tem a função de produzir proteína, o retículo endoplasmático granuloso vai ter a função de transportar essa proteína. Transportar para onde? Para as outras estruturas que estão dentro da célula, tá? Diversas células ou diversas estruturas da célula, para poder funcionar, fazer suas atividades, ela precisa de alguma determinada proteína em alguma determinada quantidade. Então, quem vai ficar responsável por essa função vai ser os ribossomos e o retículo endoplasmático granuloso, ok? O retículo endoplasmático liso, ele não tem nada aderido na sua superfície, né? O nome já diz que ele é liso. A função dele é transporte de lipídios e outras substâncias orgânicas. Qualquer outra substância que esteja dentro da célula, que precise ir de uma organela para outra ou de uma estrutura para outra, vai ser transportado pelo retículo endoplasmático liso. Depois, lisossomo é uma outra organela de formato circular que vai estar a sua função vai estar relacionada com a digestão da célula. Uma célula, para poder se manter viva, ela precisa de alguns nutrientes, e esses nutrientes são obtidos a partir da ingestão de partículas ou da obtenção de partículas, só que são partículas grandes, que para ser melhor aproveitada pela célula precisa passar por um processo de digestão, e quem faz isso são os lisossomos. A mitocôndria é responsável pelo processo de respiração celular. A respiração celular é um processo muito importante, porque é a partir daí que a célula vai obter energia. Uma célula sem energia, ela não funciona, ela morre. Tem os centríolos. Quando você vai ver o desenho de uma célula, os centríolos, eles aparecem sempre em par, mais ou menos nessa posição, fica um perpendicular ao outro. Ele é formado por 9 pauzinhos, que são chamados de microtúbulos, e a sua função está relacionada com o processo de divisão celular. Depois que o núcleo fala assim para a célula, está na hora da gente se dividir, está na hora de uma única célula formar 2 células. Depois que esse comando é emitido pelo núcleo, vai ser os centríolos que vai organizar essa divisão, para que uma célula se transforme em 2. E tem também os peroxissomos. A função dos peroxissomos é armazenar enzima. Para que essas diversas organelas, estruturas celulares consigam funcionar, além de energia que é obtida através das mitocôndrias, é preciso também de enzimas para acelerar o processo. E essa enzima, ela vai ficar armazenada nos peroxissomos. Então, essas estruturas aqui que eu acabei de falar, espero que esteja aí bonitinho na atividade que vocês me mandaram. Se não tiver, você pode colocar um resuminho no seu caderno, que depois eu dou visto, não tem problema, tá? Essas organelas aqui, elas são comuns tanto às células vegetais quanto às células animais. Agora, as células vegetais, elas têm uma função diferenciada, que é a produção do alimento da planta. E para que isso ocorra, ela precisa de 3 organelas específicas, que é chamado de vacúolo. Quando você olha uma célula vegetal, o vacúolo é a maior organela que tem. Ela é um pouco oca porque ela serve para armazenamento de substância. Toda a substância que a planta produz, que a célula produz para o alimento da planta, primeiro fica armazenada aí no vacúolo. Aí, além disso, tem os cloroplastos. Os cloroplastos vão ser as organelas que vão armazenar
o pigmento para a planta conseguir fazer a fotossíntese. Esse pigmento pode ser de diversas cores, pode ser verde, pode ser branco, pode ser vermelho, mas até aquelas plantas que não são verdes, que é uma pequena minoria, ainda assim ela vai armazenar o pigmento verde, porque é esse pigmento que vai ser responsável por captar a energia solar, certo? O próximo vídeo que eu vou mandar vai ser falando um pouquinho sobre outras especificidades da célula. Porque, por exemplo, já tinha falado com vocês que uma célula que constitui o tecido da pele, ela é diferente da célula que constitui o tecido do coração. Porque o coração tem uma função diferente da pele. Então, são essas células que formam esses tecidos que são responsáveis por desempenhar essas funções para o órgão poder funcionar direitinho. A próxima atividade que eu vou passar, não vou colocar nesse vídeo para não ficar muito grande, e também são coisas que você podem fazer separados, né? Fazer essa ficha resumo no caderno, quem não completou a atividade, o trabalho, na verdade, né? Pode ser feito separado em outro dia da atividade que eu vou passar no vídeo seguinte. Lembrando que as duas atividades, vocês podem me mandar perguntas, tirar dúvidas até segunda-feira. E na semana que vem é o dia de entregar a atividade que eu vou passar no próximo vídeo, ok? Até mais!